Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa. Estamos estudando sobre relação entre partes de um texto. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a parte gramatical que nos ajudam a compreender melhor o texto. E agora nós vamos analisar o texto, né? A ver essa relação dentro do próprio texto. Vem aqui comigo. Nós aqui um texto curtinho, né, sobre bambolê. A ideia do brinquedo veio da Austrália, onde estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura. Em 1958, os americanos Arthur Melling e Richard Kenney, donos de uma fábrica de brinquedos, importaram a ideia. A diferença é que eles fizeram bambolês de plásticos e o batizaram de hula hoop. Venderam 25 milhões de unidades em apenas 4 meses. Agora vamos ver a questão. No trecho, a diferença é que eles fizeram. A palavra destacada está no lugar de. Para a gente verificar e identificar qual é a substituição que está sendo feita, nós temos que voltar no texto. A diferença é que eles fizeram. Onde está isso? Está bem aqui, olha só. A diferença é que eles fizeram bambolês de plástico e o batizaram, né? Mas o que diz anteriormente a isso? Fala que em 1958, os americanos Arthur Melling e Richard Kenney, eles, os donos fábrica, fizeram. Então, está falando de quem? Deles, né? Dos americanos, né? Os americanos. Então, os americanos fizeram. Quem são esses americanos? Aí, vou destacar. Quando a gente volta um pouquinho no texto, a gente consegue logo identificar quem está sendo substituído ou se referindo àquela expressão. Diante disso, né, a palavra em destaque, aqui eles fizeram a palavra, destaque está no lugar de. Dos aros, a gente já viu que não. Americanos, sim, nós já vimos aqui que está substituindo a palavra americanos, né? Dos bambolês, não. Dos estudantes, também não. Então, aqui só pode ser americanos, certinho? Muito bem. Então, sempre nós temos que voltar um pouquinho para saber qual foi o termo que foi substituído pela palavra anterior. Vamos analisar, né? Vamos identificar em mais um texto. Veja aqui comigo. Como é feita a pasta de dente? A pasta de dente é uma mistura de muitos ingredientes. Os principais são o detergente próprio para limpar os dentes e o flúor, que serve para fortalecê-los. Corantes e açúcares dão cor e gosto à pasta. O creme entra no tubo pela parte de baixo, oposta à da tampa. Depois, uma máquina prensa a parte por onde a pasta entrou, selando o tubo. Quanto à pasta com listrinhas, funciona assim. Pequenas divisões nas laterais do tubo comportam um gel. Essas divisões desembocam por orifícios da saída da pasta. Quando você aperta o tubo, aciona ao mesmo tempo a saída da pasta clara e do gel, o que forma uma pasta com listrinhas, do jeito que conhecemos. No trecho que serve para fortalecê-los, a palavra destacada pode ser substituída por fortalecê-los. Pode ser substituída por açúcares, corantes, dentes, ingredientes. Vamos ver aqui. Onde está no texto, né, essa frase? Que serve para fortalecê-los. Ela está bem aqui, ó. Que serve para fortalecê-los. Então, para saber qual o termo que está sendo substituído por los, nós temos que vir no que está na frase por completo, o que está dizendo anteriormente. Os principais são os detergentes próprios para limpar os
dentes, né? Para limpar os dentes e o flu. E o flu serve para quê? Que serve, tudo isso serve para fortalecer quem? Os dentes, né? Então, fortalecer os dentes. Não vai fortalecer o flu, porque o flu é que serve para fortalecer os dentes. Então, nas alternativas aqui, no trecho que serve para fortalecê-los, a palavra destacada pode ser substituída por açúcares? Não, só pelo nosso conhecimento, nós sabemos que os açúcares não contribuem para fortalecer o dente. Os corantes também não. É só para dar um sabor, né, um pouquinho melhor no creme dental. Para fortalecer os dentes, sim, nós já vimos lá que é os dentes. Os ingredientes também não. Então, a gente já pode estar descartando essas possibilidades. Sempre nós temos que ler. Quando se estiver tratando de substituição de um termo, nós temos sempre que vir no termo anterior, para que a gente possa identificá-lo. E para a gente identificar mais uma, acompanhe comigo na telinha, nós vamos ler mais um texto muito conhecido por vocês. A lebre e a tartaruga. Um dia, uma tartaruga começou a contar vantagens, dizendo que corria muito depressa, que a lebre era muito mole. E enquanto falava, a tartaruga ria e ria da lebre. Mas a lebre ficou mesmo impressionada foi quando a tartaruga resolveu apostar uma corrida com ela. Deve ser só de brincadeira, pensou a lebre. A raposa era o juiz e recebia as apostas. A corrida começou e a lebre, na mesma hora, claro, a lebre passou à frente da tartaruga. O dia estava quente, por isso, lá pelo meio do caminho, a lebre teve a ideia de brincar um pouco. Depois de brincar, resolveu tirar uma soneca, a sombra fresquinha de uma árvore. Se por acaso a tartaruga me passar, é só correr um pouco e fico na frente de novo, pensou. A lebre achava que não ia perder aquela corrida de jeito nenhum. Enquanto isso, lá vinha a tartaruga com o seu jeitão, arrastando os pés, sempre na mesma velocidade. Sem descansar nenhuma vez, só pensava na chegada. Ora, a lebre dormiu tanto que esqueceu de prestar atenção na tartaruga. Quando ela acordou, cadê a tartaruga? Bem que a lebre se levantou e saiu zunindo, mas nem adiantava. De longe ela viu a tartaruga esperando por ela na linha de chegada. Moral: não devemos menosprezar a capacidade dos outros. Agora, no trecho, a tartaruga riu da lebre. Olha só, no primeiro parágrafo, a repetição da expressão em destaque reforça. Quando ela diz assim, ria da lebre, ela reforça. Na letra A lerdeza da tartaruga, certamente ela não estava rindo dela mesma, então não pode ser, nós podemos descartar essa alternativa. Na letra B, a provocação da tartaruga, a tartaruga estava provocando quem? A lebre, né? A tartaruga ria e ria da lebre. Então, nossa alternativa pode ser a provocação da tartaruga, com certeza. Mas vamos ver as outras alternativas, por que não podem ser. O esforço da tartaruga, ela estava rindo e rindo por causa do esforço dela? Não é, no texto, né? Não é por conta disso. O nervosismo da tartaruga também não. Ela estava rindo porque ela estava provocando, né? Era a provocação da tartaruga a lebre. Então, só pode ser a letra B. Muito bem. Vamos para um próximo texto. Os bichos de estimação. Agora, vem aqui comigo. Bichos de estimação. Sem essa de cãozinho ou gatinho, algumas crianças escolhem criar em casa bichinhos estranhos como iguana, ratos e perereca. É assim com Rodrigo Iuso, 10 anos, que tem uma iguana. A sensação do prédio, toda vez que ele desce com o réptil para o térreo. Os amigos ficam curiosos. Ele gosta de colocar a iguana no pescoço e na cabeça. E jura que o animal reconhece. Ela me lambe.
Rodrigo resolveu comprar iguana porque mora em apartamento e principalmente por ter alergia a pelos de gato e cachorro. Ele explica que o réptil não dá muito trabalho, não precisa nem dar banho. Veja bem, no trecho, e jura que o animal o reconhece. A expressão destacada substitui. Veja bem, onde está isso aqui no texto? Vamos localizar aqui no texto. E jura que o animal o reconhece. Veja bem, está bem aqui, né? E jura que o animal o reconhece. Aqui o destaque é o animal. Esse animal está se referindo a quê? Para isso, lembra, nós temos que voltar um pouquinho aqui no texto. Ele gosta de colocar a iguana no pescoço. Então, qual é o animal? A iguana, né? Então, o termo o animal, ele está depois de iguana, né? Ele está substituindo a palavra iguana. Então, vamos ver aqui. E jura que o animal o reconhece. A expressão destacada substitui a iguana, letra A logo de cara, né? Mas vamos ver as outras alternativas. A perereca, o cãozinho, o gatinho, não. A iguana, né? Nós temos sempre que voltar um pouquinho. Se eu tivesse voltado demais, eu ia ver outros animais, mas perceberam que para a gente analisar, a gente volta um pouquinho apenas, porque deve estar na mesma frase ou logo depois do parágrafo, dando continuidade, ou deve ser o próprio parágrafo, deve ter a informação. Então, não posso voltar muito lá em cima, tenho que voltar logo depois daquela informação, daquele termo que foi substituído. E assim a gente analisa as questões, analisa as partes de um texto certinho e nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Até mais! E não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!